eu comecei a receber informações de que alguns policiais militares, junto com militares, agentes penitenciários e até pessoas da própria comunidade, assim, resolveram formar grupos para poder criar uma segurança na comunidade. Relatos do Front, a outra face do cartão postal, nova série do Canal Brasil, série dirigida pelo Renato Martins, narrada pela Dira Paz, e uma série que vem de um filme, né? O Relatos do Front, lançado no circuito em 2019, um filme que passou por vários festivais e que foi um filme também amplamente debatido em escolas, em universidades, em batalhões de polícia, por ser um filme que se aprofundava muito, né, na questão da segurança pública no Brasil, de forma geral, mas mais especificamente no Rio de Janeiro. Então, eu queria primeiro agradecer a presença de Renato e Dira e pedir para o Renato começar explicando como é que desse filme surge essa série, que é uma coisa completamente diferente, né? Maria Clara, obrigado pelo convite aqui. Prazer participar do Cine Jornal com vocês. Dira, pô, amiga, sou fã dela, ter a oportunidade de trabalhar com ela é ímpar, assim. Estou muito feliz, assim, muito orgulhoso de ter conseguido trazer ela para esse projeto, né? A voz dela faz uma diferença. Quando vocês assistirem a série, vocês vão entender. E aí eu partiria disso, assim. O filme não tem narração em off, né? O Relatos do Front é um filme que a gente costura depoimentos com cinema direto e imagem de arquivo. Na série, nós temos uma narração em off construída a algumas mãos. O Arthur Mullenberg é um roteirista comigo, tem o Fernando Pinto, o Gabriel Pardal e a Cecília Oliveira, e o Sérgio Barata. São vários roteiristas, o texto foi acontecendo ao longo do processo e a Dira foi a nossa voz no final. A gente traz reflexões, né, sobre a segurança pública aqui no nosso país, que quando fizemos um filme em 2018, quando a gente lançou, já era muito complicada e de lá para cá ela só piorou, né? Era uma vez um território invadido e transformado em colônia de exploração para fornecimento de matéria-prima. Os invasores escravizaram, traficaram e assassinaram indígenas, negros, mulheres e crianças. E Dira, eu sei que você e Renato têm essa parceria, se conhecem há muito tempo, mas tenho certeza também de que você não emprestaria a sua voz para uma narração se não fosse um projeto que fizesse sentido, enfim, que tivesse a ver com as coisas que você acredita, enfim, com as suas crenças, com seus ideais. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a entrada nesse projeto e também o que tinha nele que fez você topar colocar a sua voz, né, emprestar a sua voz para isso. Prazer falar com você, Maria Clara, Renato. Maria, assim, a primeira coisa em si é aplaudir o Relatos do Front, o filme em si, porque já era um filme tão fundamental para que a gente pudesse debater uma questão que é uma das questões principais e que talvez tenha levado a gente ter um governo tão radical e como esse, principalmente nesse quesito. Quando o filme se desdobra, né, nesses quatro episódios, perceba assim na verdade as camadas indo mais profundamente, né? E é um relato infeliz, né? É um relato do que não deu certo, é o relato do que não funciona e que poderia funcionar, é o relato da quantidade de desperdício de investimento público numa estrutura que a gente precisa relativizar o quanto ela é benéfica e o quanto ela é predatória, principalmente em relação aos direitos humanos, né? Então, assim, o Brasil ele precisa de muitas reformas, né, na minha opinião. E a minha voz, assim, desde sempre, eu sempre compactuei com tudo que fosse uma defesa dos direitos humanos no Brasil. Então, nesse sentido, eu ter a minha voz num filme que vai ajudar a elucidar perante várias pessoas uma estrutura que, de certa maneira, os números que a gente aborda nos episódios mostram que é uma estrutura falida, uma estrutura que precisa ser revista, precisa ser reformada, precisa ser restabelecida de outra forma. Então, assim,
eu me sinto cumprindo um papel como artista e como cidadã também, quando eu me deparo com projetos como esse, o que me dá uma satisfação imensa. 8 anos de idade, agora tá aí, ó. Perdi minha neta, uma delas, eu perdi. Não ela vai perder nem eu, nem ninguém. Eu gravei frases, eu gravei parágrafos pequenos, eu gravei uma parte jornalística, textos maiores, como se fosse uma carta de alguém, fala de alguém, e textos, muitas estatísticas, né? Porque a gente se impressiona muito, né, com estatísticas. Então, assim, parece que é preciso provar para as pessoas estatisticamente o que está sendo dito. E os números são uma parte que foi assim que me chamaram a atenção como cidadã, né? São textos que me chamam a atenção como habitante desse Rio de Janeiro, que é tão amado e tão armado, né? São confluências assim, parece que antíteses de comportamento, quase uma esquizofrenia social. É um texto que não parte da nossa opinião, partem dos fatos apresentados. Então, tem também uma voz de contribuição de informação, sabe, com clareza, com início, meio e fim das ideias, e tentando também abranger o máximo de pessoas, né? Porque a gente não está falando de uma coisa partidária, é uma coisa suprapartidária. A gente está falando de segurança pública, isso não tem a ver com ser de direita ou ser de esquerda ou ser do centro. Então, essas questões, quanto mais democratizadas elas forem, melhor para nós, cidadãos, que vamos sair às ruas e que podemos ser atropelados por essa insegurança pública, né? Nós fomos projetados para encarcerar uma grande parte da população e encarceramos. Então, até agora, eu não sei onde é que está o erro. Renato, você tem 4 episódios e você acaba, nesse tema da segurança pública, entrando, claro, em muitos assuntos. E aí vem a milícia, vem o poder paralelo, que, na verdade, não é tão paralelo assim, porque está completamente entranhado, conectado com o poder do Estado, enfim, aí fala de religião. Qual foi o critério que você usou para ir decidindo o que entrar em cada um desses episódios para formar esse panorama, né, que a série traz e para conseguir também aprofundar em cada um desses assuntos? Eu acho que a Dira puxou muito bem ali, Maria Clara, quando ela traz que são camadas mais profundas, né? No filme, teve 90 minutos, se eu não me engano, que tem o filme. Então, em 90 minutos, é impossível falar de um assunto tão abrangente, tão complexo, tão urgente como a segurança pública do nosso país, né? Porque são, já aqui no Brasil, mais de 4 décadas que a gente vive essa insegurança pública, que a gente vive algumas experiências, né? Não vamos dizer também que tudo foi ruim. Claro que tiveram algumas experiências bem-sucedidas dentro disso, mas a maior parte, assim, a maioria, o que realmente vem sendo feito, que é um enfrentamento bélico com armas de guerra, não dá resultado nenhum. Ah, não, mas vamos continuar no mesmo caminho, filho, que vai dar certo, um dia vai dar certo. Isso não vai dar certo nunca. Então, com esse incômodo, né, que é da onde parte a ideia do filme que desdobra na série, a gente foi conversar com as pessoas, e aí conversar um pouco que a Dira falou também ali, com todo mundo, né? Tentando abrir essa conversa ao máximo. A gente vai ouvir a polícia, que é tão vítima quanto as pessoas que estão sendo mortas pelas armas que a polícia impunha. A gente conseguiu ampliar esse debate, trazendo assuntos como a formação da milícia, né? E aí a gente chega na questão também indígena e religiosa, que foi como foi a fundação do Brasil, e termina nos sonhos roubados, que são as mães, né, que é a parte mais dura, assim, né, de ouvir, ver, ficar conversando com essas pessoas que perderam seus filhos, na maioria das vezes inocentes, que estavam indo para a escola, voltando da escola,
e foram alvejados por um tiro de fuzil e não conseguiram sobreviver. E, para finalizar, a gente traz uma tese que é do Luiz Antônio Simas, que é que o Brasil deu certo, né, Maria Clara? A gente traz um pouco esse debate. Assim. Eu acho que a gente devia começar a falar sobre isso, sabe? O Brasil deu muito certo, porque o Brasil foi preparado e pensado para ser como ele é. O Brasil que nós gostaríamos é um Brasil que tem que começar a dar errado esse Brasil certo. Esse Brasil que exclui, esse Brasil que mata, esse Brasil que não repara dívidas, esse Brasil que é para pouquíssimas pessoas, não é para a população inteira, não é para o bem-estar da população. O objetivo era lucro pessoal. Ninguém sai de casa na madrugada deixando os filhos e a sua esposa em casa para matar marginal em prol da sociedade. Isso é conversa fiada. Isso não existe. E é justamente isso, né? A série fala desse Brasil que deu sim certo para uma elite, né? Para um grupo muito pequeno, fala desses privilégios e explica esses mecanismos. E aí, nessas estatísticas, nesses dados, a série fala sobre o Rio ter o pior índice de violência urbana do mundo, o Brasil tem uma das piores políticas né, para combater as drogas também do mundo. São temas muito duros. E aí eu queria que vocês falassem um pouco também sobre como, diante dessa realidade que é tão difícil, dessa tsunami de problemas, a gente também, com a série, não ficar muito paralisado, né? Não se deixar paralisar por isso. Onde é que estão também essas frestas, essas possibilidades para que a gente possa fazer o Brasil dar errado e começar a funcionar de outra maneira, por exemplo? Nós temos que pensar para as próximas gerações o que nós queremos. E eu acho que quando a gente provoca esse tipo de conversa aqui, que vai ampliar para outras pessoas, seja com relatos ou com vários outros filmes maravilhosos, né? O filme do Lázaro, incrível esse filme do Lázaro, Medida Provisória. A Dira também falou do Pantanal, eu tenho ouvido todo mundo falar sobre Pantanal, né? Pantanal é uma novela que está sendo refeita e linda. Eu estou com vontade de assistir novela que eu não assisto há muito tempo por causa da Dira e do sucesso que está fazendo, mas tem vários filmes, novelas, rodas e pessoas interessadas em construir um país melhor. Nós sabemos disso, nós conhecemos essas pessoas. E essas pessoas não podem ficar caladas. Então, eu acho que o nosso dever, enquanto cidadão, é não ficar calado. É continuar conversando, debatendo. E, no nosso caso aqui, a gente está trazendo reflexão para a sociedade. Não tem culpado, não é esse é bom, esse é mal. A gente não acredita em herói. São todos vítimas. Vítimas de uma cultura de violência que está sendo conduzida e imposta à população brasileira há séculos. Eu acho, Maria Clara, que nós precisamos, cada vez mais eu percebo, conhecer para poder amar. Esse envolvimento, você só defende aquilo que você tem afeto, você tem apreço. Eu que faço parte de tantas campanhas, assim, eu vejo, por exemplo, em relação à Amazônia, é preciso conhecer a Amazônia para defender a Amazônia. Então, é preciso conhecer o Brasil para defender o Brasil. É preciso você entender como uma série dessa contribui historicamente para a sua compreensão sobre um país. E, historicamente, eu digo porque a gente está falando de uma série que remonta os fatos e as consequências historicamente e aí depois, como a gente falou antes, estatisticamente, porque os números são oficiais. Imagine os não oficiais. Então, a gente tem ali uma obrigação de informar de uma maneira envolvente. Lógico que a gente está falando de temas que são duros, mas, ao mesmo tempo, dá uma curiosidade de entender a estrutura em si. Porque, como grande parte da população, como eu, a gente acha que sabe, a gente não sabe. Então, eu aprendo com essa série a saber as estruturas de mecanismo que o governo se propõe para oferecer segurança pública aos seus compatriotas que pagam impostos para isso. Por que dá errado? Por que vem dando errado há tantos anos? E por que a gente não consegue mudar? Então, assim, é preciso que esse convite a assistirem essa nossa série é um convite à compreensão, ao entendimento, porque é o seu dinheiro que está sendo gasto nisso. É o nosso dinheiro, porque o Brasil é um dos maiores arrecadadores de impostos do mundo. Então, assim, seria isso que eu diria que é um convite à consciência, é um convite a uma
de acordo. É preciso saber como funciona para você ter opinião e para você decidir nas eleições se você quer dar continuidade a isso ou não. É muito democrático isso. A segurança pública ela é montada no binômio minha segurança e aquele que ameaça a minha segurança. Isso é universal, isso não é só o Brasil. Ato público está proibido. Não admitimos passeata nem comida. Está todo mundo preso. Falando da nossa série e pensando em futuro, porque a gente traz assuntos muito duros, muito tristes, muito absurdos, né? Mas a gente pensa no futuro, sim. E como que se constrói futuro se você não olha para o passado? Não existe futuro se você não olha o passado. Então, nós temos aí objetivos grandes. E o objetivo, talvez, da série seja ajudar a reescrever o passado, ser mais um mensageiro que está ali tentando ajudar uma constelação de pessoas, de profissionais de várias áreas, né? Não só do direito, da saúde, da cultura, da educação, principalmente, a reescrever o nosso passado. É para as novas gerações. E que nós, que estamos aqui agora, vivendo esse momento, esse período difícil para caramba da história, tenhamos a clara evidência, a tranquilidade, né? Possamos respirar e ter um estado de espírito de entender que nós somos capazes de mudar isso sim. Não existe imobilidade, não existe incapacidade. Eu não sei o que fazer, eu não posso. Nas ações diárias, gente. Por vezes, muitos de nós estão tão envolvidos naquele contexto que a gente acredita que o que a gente está fazendo é o que vai dar a solução efetiva para o negócio, entendeu? Eu acho que o Renato ele tem a coragem, né? É preciso ter coragem, em primeiro lugar, para ir onde, né? E onde as pessoas não foram, ter um trabalho de audiovisual é você ter um quê também jornalístico muito profundo, num caso, né, de um doc como esse, e entender as urgências. Então, eu acho que ele conseguiu fazer isso tudo em 4 episódios. O Brasil precisa dessa reforma política o quanto antes, que engloba tudo isso, que é uma reforma trabalhista, que é uma reforma agrária, que é uma reforma sobre a segurança pública, que é uma reforma nas suas esferas que são suas esferas de sustentação e de alicerce. E eu acho que, dessa maneira, quando ele usa a palavra fronte, a gente é remetido à guerra. E nós vivemos cotidianamente nessa guerra. E a gente compactua com essa guerra quando nós somos omissos a ela. E eu acho que o Relatos do Fronte, ele convida justamente a isso, a você a deixar de ser uma pessoa omissa a uma situação que pode te atingir a qualquer momento pelas costas. Eu vejo a série como uma série bem desafiadora, eu faço louvor para que ela seja super vista no Canal Brasil, que também teve essa iniciativa audiovisual de dar espaço para os documentários e com conteúdo e para essa estrutura, né, que o streaming gosta muito, que é das séries. Eu acho que se a gente fizer, se as pessoas quiserem ouvir o que a gente fala, já é muito bom, não tem como fugir do assunto. Somos nós que financiamos a segurança pública do Brasil. Nós temos direito e o dever de estarmos conectados com a realidade. A gente fala sobre uma guerra na Ucrânia, enquanto esses números aqui no Brasil são extremamente alarmantes, existem há tanto tempo e dessa maneira controversa, e a gente não consegue sair desse ciclo predatório. Relatos do Front têm a ver com cada um de nós, diretamente. Então, essa é um convite para você se apropriar do que é seu. Um ótimo debate para a sala de aula, é um ótimo debate para as questões todas de tolerância religiosa, tolerância racial, gênero, sabe? Tem a ver com isso. A gente vive num efeito dominó que uma coisa está interligada à outra. Quando um cai, cai tudo, assim. Então, de que forma os países mais bem-sucedidos trabalham a sua segurança pública? Nós temos que partir para exemplos que funcionam.
É por isso que existe Relatos do Front. Queria agradecer, Renato, pela série também, em nome do Canal Brasil, claro, acho que esse é um trabalho muito importante para ajudar aí nesse caminho. Então, queria desejar boa sorte na estreia, a série está linda, queria agradecer Dira também por ter narrado esse trabalho, por ter colocado a sua voz para juntar essas pontas todas, enfim, ajudar a gente nesse caminho de reflexão, de conhecimento e, quem sabe, de mudança para o nosso país. Eu que agradeço imensamente ao Canal Brasil por cada vez mais se superar, atrair cada vez mais espectadores em torno de um canal que fala sobre esse país tão potente, tão vigoroso, tão gigante, tão diverso. Então, eu acho que o Canal Brasil é a cara do Brasil e, como não poderia deixar de ser, o maior parceiro do cinema brasileiro. É isso. Muito obrigada e um grande beijo a todos vocês. Obrigada, Renato, pela oportunidade mais uma vez. Muito obrigado mesmo pela parceria sua. Está incrível a sua narração. Tomara que essa série chegue causando essas reflexões na sociedade e que a gente tenha uma possibilidade de país melhor, né? A guerra às drogas foi a marca de fantasia de uma série de políticas repressivas implementadas em 1971 pelo presidente norte-americano Richard Nixon. Bom, agora vamos fazer um ping-pong aqui. Ok, um pássaro, meu pai. Um país, Brasil. Um canal, esse. Um botão, inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa e para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica. Clica, 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 clica.